Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente, né? Porque estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de cada um de vocês na multiplicação da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer. Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo, na verdadeira segurança de voo, ou seja, né, na segurança de voo que se compromete em se esforçar para diminuir o número de acidentes, né? Hoje nós vamos falar dos segmentos da decolagem. Também foi uma solicitação de muitas pessoas que mandaram para mim, tá bom? No vídeo anterior, nós falamos da corrida de decolagem, né? Que também foi uma solicitação de vocês, né? E a partir da corrida de decolagem, foi uma chuva de solicitações para falar especificamente do que acontece logo após a rotação, né? O que acontece na trajetória de subida? Quais são os segmentos da decolagem? Então, esse é o nosso assunto de hoje, os segmentos da decolagem, tá certo? Mas, antes de falar dos segmentos da decolagem, eu convido você, né, a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso aí? Vai lá no YouTube, Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo. Esse é o nosso canal, beleza? Você se inscreve no canal, aciona as notificações e se habitua a cada vez que você assistir um vídeo, você já registrar o like, né? Registra o like agora nesse vídeo que você está assistindo, tá bom? Não esquece de registrar. Registra logo o like, porque aí você relaxa e fica só por conta mesmo do conteúdo que a gente vai apresentar para você, tá certo? E você que nos acompanha, mas está no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, né? No Getter ou ainda no TikTok, né? Talvez você esteja acompanhando por aí, que é mais fácil, que está instalado no teu telefone, enfim, é o que você mais usa. O que a gente diz para você? A gente agradece, né, que você está aí nos acompanhando nessa plataforma também. Entretanto, eu convido que você conheça o canal e assista pelo canal. Por quê? No canal do YouTube. Por quê? Porque se você assistir pelo YouTube é on time. O que quer dizer isso, professor? Esse papo de on time quer dizer que eu subo o canal para a internet, você recebe a notificação ali, a notificação fica ativada, né? Você fica sabendo que tem um vídeo novo para você assistir e você não se perde, né? Perante os mais de 300 vídeos que tem no canal, não é isso? Você assiste o vídeo, tira suas conclusões, comenta, mandando um comentário para mim, eu recebo em matéria de feedback, que é muito importante para mim, né? Cada feedback que eu recebo, eu melhoro para o próximo vídeo. E aí, o ciclo do canal do professor Nilson Luiz, né, continua a funcionar, porque isso faz parte da multiplicação, né, da visão prevencionista perante o próximo acidente que está aí para acontecer. Tá certo? Então, vamos falar aí dos segmentos da decolagem. Nós vamos tratar da trajetória de subida, né? Os conhecidos segmentos da decolagem, beleza? Para tanto, nós vamos tomar como exemplo a decolagem de uma aeronave a jato do segmento 121. Lembra, né? Lá no vídeo anterior, que a gente falou da corrida de decolagem, eu achei melhor usar um exemplo de uma aeronave pequena, né? Motor a combustão, que girava uma hélice. Hoje o exemplo é diferente. Hoje nós vamos tratar de um grande avião aí da aviação comercial, beleza? Para a gente explicar para você e você ir acompanhando de maneira mais detalhada, né? Nós preparamos aqui uma arte, né? Então vai ter uma figura, né? Vai ter uma figura aqui que você vai poder acompanhar, essa figura aí, né? Você vai poder acompanhar de maneira que, conforme eu vou falando, você vai acompanhando pelo desenho. Inicialmente, nós vamos tratar desse gráfico, dessa faixa que está em vermelho, né? Depois eu vou explicar por que ela está em vermelho, por que a outra está em azul e por que eu vou falar da faixa em azul só no final do vídeo, tá certo? Acompanhe aí o professor Nilson Luiz, beleza? Então, acompanhe a figura. Considera-se o início da trajetória de subida a altura de 35 pés, terminando ao alcançar 1.500 pés em relação ao nível da pista. Essa trajetória é dividida em 4 segmentos.
4 segmentos, beleza? Então tá aí, né? Você vê ali 35 pés acima do nível da pista, né? Então você tem lá no seu esqueminha aí, na sua figura, você tem 35 pés, né? Alfa Golf Lima ali, para você se orientar, né? Que é onde a aeronave atinge o primeiro segmento. Como é que começa mesmo, então, o primeiro segmento? O primeiro segmento na decolagem, já que são 4, né? O primeiro segmento, ele se inicia quando a velocidade V2 é atingida a 35 pés sobre a pista. Então, se você olhar na parte de baixo da figura aqui, na parte de baixo da figura, você vai ver o quê? Você vai ver ali a designação horizontal, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, e segmento final da decolagem. Notem, né, que a projeção vertical ali já mostra quando inicia o primeiro segmento, é exatamente em 35 pés acima do nível da pista. Quando a aeronave atinge, né, a V2 a 35 pés acima do nível da pista, você considera que está iniciado o primeiro segmento de decolagem. Beleza? Tranquilo. Nesse segmento, né, qual é o objetivo maior? Ganhar altitude o mais rápido possível, devido ao arrasto provocado pelo trem de pouso, pelos flaps e pela redução de tração. Então, a aeronave está toda configurada para sair da pista. Beleza? Conseguiu sair da pista. Você atingiu lá a V2, né, a 35 pés de altura do nível da pista. Então, só que para você gerar essa subida, essa rotação, teve toda uma arrumação, entre aspas, do avião, né? Toda uma configuração. E essa configuração não contribui para ganhar altitude, né? Porque com o trem de pouso embaixo, com os flaps embaixo e com redução de tração, o que acontece? Eu vou ter o quê? Vou ter um pouco mais de dificuldade de ganhar altitude. Por quê? Porque tudo isso que está para fora do avião está, entre aspas, sujando o avião, né? Está gerando arrasto. Então, o maior objetivo que se busca nesse primeiro segmento é exatamente ganhar altitude o mais rápido possível. Beleza? Então, esse é o primeiro segmento, né? Então, ele vai lá, ó, quando você atingiu 35 pés acima do nível da pista e atingiu a V2, né? E ele vai até você atingir o quê? A possibilidade de você recolher totalmente o trem de pouso, né? Então, se você olhar o seu esqueminha aí, né? Você vai ver lá a marcação Get Up. Get Up é quando o trem está em cima. Então, nesse gráfico, entre o 35 AGL até o Get Up, você tem o primeiro segmento da decolagem. Tranquilo, meu amigo? Beleza? Tranquilo, né? Dúvidas? O que você tem que fazer? Por hora, você tem que voltar o vídeo e assistir de novo. Mas você tem toda a liberdade para entrar em contato comigo com os comentários e poder enviar sua dúvida. Lembre, a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. Eu sanando sua dúvida nos comentários, eu vou ajudar muito mais pessoas no canal, além de você. Beleza? Então, terminado aí o primeiro segmento, né? Você já recolheu totalmente os trens de pouso, Get Up, né? Você inicia o segundo segmento após o recolhimento do trem de pouso em subida, com velocidade não inferior a V2. Você atingiu a V2 e você não pode deixar essa velocidade cair, beleza? E se encerra na altura de 400 pés. Se você continuar acompanhando aí o esqueminha, você vai ver que quando a aeronave chega a 400 pés, né, ali será o início do terceiro segmento, né? 400 pés, pessoal, é chamada nas aerovias da vida aí como altura de segurança. E você não pode, né, não pode fazer o recolhimento dos flaps antes da altura de segurança, o recolhimento total dos flaps antes da altura de segurança. Isso é extremamente perigoso, isso é proibido que seja feito, tá certo? Meus amigos, passou um avião aí, está fazendo barulho, provavelmente está aí na gravação, eu peço desculpas, né? Mas estamos no aeroporto, estamos sujeitos aí aos barulhos, aos sons, né? Os ruídos das decolagens, tá claro? Então, nessa fase, né, no segundo segmento, a principal fonte de arrasto, que seria o trem de pouso distendido, já foi removida. Assim, o gradiente de subida se torna mais restritivo, né? A gente chega a 2,4% de gradiente de subida no segundo estágio, segundo segmento. Beleza, amigo? Tranquilo? Então, o segundo segmento, ele se inicia lá quando você recolhe totalmente o trem de pouso e se estende até você atingir 400
pés, que é chamada altura de segurança. Beleza? Tranquilo? O recolhimento dos flaps abaixo da altura de segurança é proibido, como eu já tinha comentado. Então, passados o primeiro e o segundo segmento, vamos iniciar o terceiro segmento. Você chegou a 400 pés, você ingressou no terceiro segmento. Né? No terceiro segmento, começa o recolhimento dos flaps. Né? Você atingiu a altura de segurança, que é 400 pés, né? E aí você, ao recolher os flaps, você vai fazer o quê? Você vai acelerar a aeronave. Beleza? Com os flaps recolhidos, a velocidade de stall aumenta, reduzindo, então, a margem de segurança. Daí a necessidade de aumentar a aceleração. Aí você vai sair da V2 para a velocidade mínima sem flap. Beleza? Você vai sair de V2, você vai acelerar o avião e vai alcançar a velocidade mínima sem flap. Qual é a velocidade mínima sem flap? Está no manual, no gráfico, na tua decolagem que você calculou. Não é isso? E, posteriormente, você vai atingir a velocidade final de decolagem, que é considerada para o ângulo de subida que você escolheu, que você está executando na sua decolagem. Beleza? Então, como é que funciona essa aceleração, né? O terceiro segmento, como você vê aqui na sua figura aí, ele também é chamado de segmento de aceleração. Com os flaps recolhidos, a velocidade de stall aumenta, reduzindo a margem de segurança. Daí, a necessidade de aumentar a aceleração da aeronave, saindo da V2, que você estava até agora, né, para a velocidade mínima sem flap, e, posteriormente, para a velocidade final de decolagem, considerada no ângulo de subida que está sendo aplicado. Beleza? Para que a tração seja suficiente para acelerar a aeronave, o terceiro segmento é realizado de maneira nivelada, ou seja, o gradiente de subida é zero, não há ganho de altitude no terceiro segmento. Notem no nosso esqueminha aí, né, na figura, que a aeronave está nivelada. Né? A aeronave está nivelada porque é nesse período que eu preciso acelerar a aeronave. Eu estou recolhendo os flaps e acelerando a aeronave. Tranquilo aí? Beleza? Com o recolhimento completo dos flaps, você vai ingressar no quarto segmento. Viu? Beleza? Passamos do primeiro segmento, passamos pelo segundo, aceleramos a aeronave no terceiro segmento e agora vamos ingressar no quarto segmento da decolagem. Ele se inicia após o recolhimento completo dos flaps, como já tinha citado, e a redução para a potência máxima contínua, MCT. Ou seja, atingindo assim a velocidade final de decolagem. Você vinha lá com a potência máxima, né, para conseguir a decolagem, não é isso? E quando você ingressa no quarto segmento, né, chamado segmento final, você vai trazer o quê? Para a potência máxima contínua. Ou seja, você vai acabar atingindo a velocidade final de decolagem por consequência. Beleza? A partir daí, a aeronave deve subir para 1.500 pés. Você estava lá em 400, né? Você vai subir até alcançar os 1.500 pés, onde é considerado o final da decolagem. Aí você vai dar prosseguimento ao seu plano de voo, não é isso? O gradiente mínimo de subida no quarto segmento é de 1,2%. Beleza? Tranquilo? Isso é em condição tudo funcionando bem, né? Mas se você tiver uma falha de motor, em caso de falha de motor, tudo isso que a gente falou até agora continua valendo, né? Só que ao atingir 1.500 pés, a tripulação deve confirmar ao órgão ATS a sua intenção. O que ela vai fazer? Ela vai prosseguir para o destino? Ela vai seguir para a alternativa? Ou vai retornar ao aeroporto de partida? Isso é importante. Se você tiver com falha de motor, né? Se você tiver com falha de motor, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que escolher. Ou você vai prosseguir para o destino, ou você vai seguir para a alternativa, ou ainda para retornar ao aeroporto de partida. Falando de retorno ao aeroporto de partida, me veio lembrar também o vídeo Retorno de Emergência. Você já assistiu a esse vídeo? Se você assistiu, você já deixou o like, já comentou? Se você não fez, a gente pede que você faça isso. O que você achou do vídeo Retorno de Emergência? Assim como o vídeo, né, Procedimentos com falha de motor, EOP. Você assistiu esse vídeo? Vou deixar o link desses dois vídeos, tá? O link desses dois vídeos, né?
retorno de emergência e procedimentos com falha motor, EOP. Espero que você assista aos 2 vídeos e me diga o que você achou desses vídeos, tá certo? Senão eu não vou saber como que você tem recebido o nosso trabalho. Tá claro? Então, o que nós falamos até agora sobre segmento de decolagem? Nós falamos aí nessa linha vermelha, tá? Da figura. Nessa linha vermelha da figura. O primeiro segmento, ele iniciou-se com 35 pés quando você atingiu a V2. Não é isso? Né? Ele deu prosseguimento até você chegar ao recolhimento do trem de pouso, gear up, beleza? Ainda na V2. Aí você continuou subindo até alcançar 400 pés. Né? Entre gear up e 400 pés, você está no segundo segmento, beleza? Quando você alcança 400 pés, você faz o quê? Você nivela a aeronave, você vai iniciar o terceiro segmento da decolagem, é o segmento de aceleração, quando você vai recolher os flaps e você vai acelerar a aeronave, beleza? Tranquilo? Ao término de você recolher os flaps, né, você vai ingressar o quê? No quarto segmento, né, o segmento final, onde você vai voltar a subir com a aeronave até atingir 1.500 pés. Atingindo 1.500 pés, você encerrou o último segmento de decolagem e você vai dar prosseguimento ao seu plano de voo. Beleza? Tranquilo? Esses foram aí os segmentos de decolagem que a gente tinha para apresentar para vocês, né? Os segmentos apresentados, eles são considerados como trajetória bruta de decolagem, Gross Flight Plan, que é uma média de performance que um grupo de aeronaves deverá atingir se os aviões forem mantidos e operados dentro das condições previstas pelas publicações técnicas pertinentes. Aí, lá na figura de novo, né, essa linha vermelha que você está vendo aí, está escrito lá, né, Gross Flight Plan, né, porque é a trajetória bruta de decolagem, como eu acabei de apresentar para você. Agora vamos falar da linha em azul, tá certo? Lá da tua figura aí. Com a finalidade de garantir a separação de obstáculos com uma margem mínima de segurança, foi criada uma outra trajetória de subida, que é a trajetória líquida de decolagem, Net Flight Plan, que você vê aí registrada em azul. Está até escrito, né? Net Flight Plan. Beleza? A Net Flight Plan é o perfil vertical de uma aeronave em decolagem, utilizando-se de uma altura mínima a ser aplicada, de acordo com o manual de voo da sua aeronave. Em casos do quê? Em casos específicos, principalmente em falha crítica de potência. Então, começou a entender, né? A trajetória líquida ela é mais usada quando você está com algum problema de potência. Você não vai ter condição de atingir todos os graus lá de altitude. Então, o gradiente de subida ele vai ser reduzido. Você vai fazer tudo isso, né, mais baixo. Tá claro? Tranquilo? Principalmente em condições de falha de crítica de potência. No caso de aeronaves bimotores, a trajetória líquida é obtida reduzindo-se em 0,8% os gradientes apresentados aqui na trajetória bruta que eu mostrei para vocês. Então, se você olhar na sua figura aí, né, no canto superior direito, está lá a redução do gradiente, uma representação da redução do gradiente, né, comparando a trajetória bruta com a trajetória líquida. Então, eu estou dizendo para você que no caso de aeronaves bimotores, essa redução de gradiente vai ser de 0,8%. Beleza? Tranquilo? Além disso, os obstáculos nas proximidades dos aeroportos devem ser ultrapassados com folga mínima de 35 pés. É uma situação mais crítica, né? Você vai ter que fazer essa decolagem com menos altitude, mas ainda está dentro de um parâmetro de segurança previsto, né? É uma condição próxima da marginal, mas você ainda trabalha com segurança, uma vez que você está aí, né, com uma falha crítica de potência. Beleza, meus amigos? Tranquilo? O que vocês acharam aí do nosso vídeo? Os segmentos da decolagem. Lembrando, né, que eu não ia falar disso essa semana, não. Né? Eu não ia falar desses assuntos com você essa semana, mas veio a solicitação aí para falar o que tem sobre a corrida de decolagem, né? Falamos também sobre
os aspectos lá, que era um avião simples, e agora a gente mudou aqui para uma aeronave, um jato da 121, né? Porque ficou mais fácil, porque eu preciso explorar todos esses segmentos, tranquilo? E esses padrões são os padrões da aviação comercial. Beleza? O que você achou aí? Primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento, ou segmento de desaceleração, e quarto segmento, ou segmento final, né? Lembrando que o terceiro segmento é o segmento de aceleração, né? E ao término do quarto segmento de decolagem, você vai ingressar efetivamente no seu plano de voo, você vai cumprir aí o que se apresentou para o órgão do DCEA em relação ao que você vai fazer até chegar no seu destino. Tá claro, meus amigos? Beleza? Espero que tenha ficado, mas se não ficou, é claro que eu estou aqui à disposição de vocês nos comentários. Beleza? Já deixou o like no vídeo aí? Ora, não esquece do like no vídeo, poxa. Não esquece que é importante para a gente, para valorizar dentro da plataforma. São 3 Cs, você sabe, né? Curta, comenta e compartilha. Quando você curte, você nos ajuda dentro da plataforma lá, né? Dentro da plataforma. Quando você compartilha, o que você faz? Você convida mais corações e mentes para nos ajudar nessa ação multiplicadora da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer. E quando você comenta? Ora, quando você comenta, você me ajuda muito, porque você me envia um feedback. Eu passo a saber como você está recebendo o nosso trabalho, tá certo? Então, não esquece o like aí antes de fechar o vídeo. Beleza? Tranquilidade? Estou aguardando aí os comentários de vocês, hein? Bons estudos, fiquem com Deus e continue contando comigo. Até o nosso próximo encontro. Até logo!